e ela faz isso. Ai, entendi. O que é uma palavra que é bullying? Zoa de uma pessoa. Você tem ideias de como parar o bullying, de como deixar o mundo melhor, digamos assim? Uma coisa é pedir das pessoas não fazerem bullying. Se todos se respeitassem, você acha que seria um mundo melhor? Sim. Por quê? Porque todo mundo ia ser bem calmo e muito mais gentil um com o outro. Meus vídeos E essa foi a entrevista com meu irmão. Olá, agora está a minha mãezinha aqui. E a gente vai começar pela pergunta 1, porque começar pela pergunta 4. Você teve alguma experiência com a zoeira, com o bullying, assim? Já tive bastante. Então- Na minha época eu fazia muita zoeira e não existia essa palavra bullying. Então, na verdade, a gente só lidava com isso, mas ninguém falava muito disso. Então já, assim, era sim pais, né? Então já que você já disse sim, você tem algum exemplo ou você prefere não falar isso? Posso falar, quando eu era novinha, eu era mais gordinha, então eu debochava muito de mim por causa que eu era mais gordinha. Enfim, e eu não gostava muito, mas ninguém falava disso aí. Eu só fiquei meio... Quando eu era mais adolescente, eu tava muito preocupada com o meu peso e não foi legal, assim. Aliás, eu acho que me prejudicou pra mim poder ter um peso saudável e tal. Porque isso era muito ruim, eu não gostava. Nossa, que pena. Você tem ideias de como parar o bullying, assim, na zoeira? Tipo, vocês têm quais ideias? Eu acho que é importante a gente sempre prestar atenção, porque às vezes a gente vai fazer uma brincadeira e nem sempre a gente faz essa brincadeira, nem sempre a gente acerta, a gente acha que fez uma brincadeira legal, mas quando eu faço eu vejo que a pessoa não tá gostando, ou que a pessoa ficou com uma cara meio assim, e aí eu acho que uma das boas estratégias é olhar, assim, se tem graça, né, se tá tendo graça pra todo mundo, porque quando a brincadeira não é engraçada pros outros, ela deixa de ser brincadeira, e ela se torna sacanagem, né, zoeira, muito tô chamando. Se todos respeitassem, você acha que seria um mundo melhor? Aqui a gente já respeita, já se Tu sabe que eu sempre falo sobre isso, né? O importante é ter respeito. A gente pode fazer tudo que a gente quer, desde que não desrespeite outra pessoa, porque a gente não gosta de ser desrespeitado, a gente não pode desrespeitar o outro. Eu adorei essa frase, achei um bom lema. Você conhece alguém que já sofreu bullying? Acho que você já respondeu essa, não é? Além de mim, outras pessoas. E é engraçado porque eu sofria bullying, mas eu fazia bullying também. Aí olha que engraçado, porque a gente sofre e às vezes a gente não consegue conversar sobre isso. E aí, em vez da gente se defender, pelo menos na minha época, em vez de eu me defender do bullying, eu acabava reproduzindo e fazendo com outras pessoas. Então eu acho que é importante a gente parar pra ver se a gente gosta das coisas ou não, porque quando a gente sofre alguma coisa é bem normal a gente começar a fazer a mesma coisa. Essas foram as perguntas, tá bom? Muito obrigada pela honra de responder. Vamos começar, né? Você teve experiência com a zoeira e com bullying? Sim, mais. Eu já tive as duas coisas. Eu, quando era criança, era um tempo diferente, né? Então eu tinha muita zoeira, tinha muito bullying. Quando eu era criança, isso era muito comum. Você tem ideia de como parar o bullying? Como parar as zoeiras, dar um break nas coisas? Olha, isso é sempre muito difícil. Uma coisa que eu acho muito legal desse tempo de agora é que a gente consegue falar sobre isso, né? As pessoas conseguem identificar isso. Quando a gente era criança, a gente não falava sobre isso, não existia essa palavra, né? Zoeira até existia, mas bullying não. E aí a gente passava por bullying muito na escola, nos lugares assim, nos contextos que a gente via. E também acontecia muito de a gente fazer isso também, na escola, que acontecia com a gente, né? E eu acho que uma boa forma de parar isso, eu acho que a gente conseguir se comunicar, a gente conversar com as pessoas, né? Conversar. Eu acho que com os adultos também, os adultos podem ajudar, os adultos eu acho que têm mais ferramentas para lidar com isso, né? Eu acho que isso é uma boa forma e eu acho que também tem uma coisa interessante da gente pensar como a gente vê essas relações, né? Pensar como que a gente se sente quando isso acontece e também pensar como eventualmente as outras pessoas podem se sentir ou como nós nos sentiríamos se a gente estivesse no lugar da outra pessoa, né? Eu acho que essa coisa da gente ver essa empatia é uma coisa importante para essa coisa brasileira. Se todos respeitassem, você acha que seria um mundo melhor? Tipo, um pouco mais justo, digamos assim? Eu acho que sim, eu acho que a gente vive muito, tem muita injustiça, tem muita desigualdade, onde as pessoas exercem muito o poder assim, para fazer coisas que não são legais umas com as outras, inclusive nessa questão da zoeira e do bullying. Assim. Eu acho que o ambiente ia ser melhor para todo mundo, né, se a gente conseguisse fazer um pouco diferente essas coisas. Então eu realmente acredito que sim, que seria um mundo bem melhor. Eu acho que essa pergunta todo mundo já responde desde a primeira pergunta, mas eu acho que eu vou fazer de qualquer jeito, que é a última. Você conhece alguém que já sofreu bullying além das suas experiências que você já contou? Sim, eu acho que é muito comum isso, né? Essas coisas acontecem muito. E quando a gente era criança, isso acontecia bastante, assim, eu mesmo já sofri bullying e fiz bullying com outras pessoas. De novo, a gente não chamava desse nome, né? Mas eu lembro que já tem algum tempo já, os nossos sobrinhos, eu tenho 2 sobrinhos, né, que são um pouco mais velhos, assim, que um tem 16 e a outra tem 13, e eu lembro que eles, quando eram, exatamente, a Vicky e a Bia, e eu lembro que quando eles eram menores, estavam na escola, antes, assim, né, nos primeiros anos da escola, eu já lembro deles conversarem sobre isso, e eu lembro do Henrique, inclusive, corrigir a gente a respeito disso, por conta dessas coisas de apelido e tudo mais, às vezes a gente tem essa mania de chamar a pessoa de gordinho, eu lembro do Henrique bem pequenininho corrigindo a gente, dizendo que a gente não podia chamar ele de gordinho, porque isso era bullying. Eu lembro que isso é uma coisa que a gente conversava sobre isso, assim, enquanto uma criança pequenininha já estava conversando sobre isso, né, então, já estava falando sobre essas questões, eu acho que isso é um caminho importante para isso, assim, né? Mas eu conheço muitas pessoas, eu mesmo, e também na minha escola, assim, né, colegas que eu tinha que passavam, muitas vezes eu mesmo fazia, e me arrependo disso, não acho que isso tem sido uma coisa legal, mas fiz isso, assim.